Sejam bem-vindos. A nossa videoaula de hoje será sobre lubrificantes de origem mineral. Nosso grupo é composto pelos alunos Jean, Jaine, Kailane, Diego e esse que vos fala. Hoje falaremos sobre o processo de obtenção dos lubrificantes, seus tipos e aplicações com nosso querido especialista, Jean Victor. Inicialmente, vamos falar sobre o que é um lubrificante em si. Um lubrificante é qualquer substância entre duas peças móveis que tem como objetivo reduzir a fricção ou atrito entre elas. Outro termo importante é o desgaste, que é o resultado do contato direto entre peças móveis e, consequentemente, perda de material da superfície. A redução de atrito ajudará no aumento da eficiência, fazendo com que o movimento seja facilitado e gaste menos energia para realizar o movimento. Outro benefício direto da redução do atrito é a redução do desgaste das peças, o que é importante para o bom funcionamento e durabilidade de motores, por exemplo. Falando agora sobre óleos minerais, esse tipo de óleo é utilizado como base de óleo para motores, engrenagens, fluidos de transmissão, fluidos hidráulicos, entre outros. Ele é capaz de formar uma película protetora entre duas superfícies, ambas móveis ou uma fixa e outra móvel, diminuindo o atrito entre as partes. No contexto global, os óleos com base mineral ainda são os mais utilizados na lubrificação, devido a seu baixo custo, alta compatibilidade com vedações e pinturas, sua fácil aditivação, ou seja, substâncias químicas adicionadas aos óleos intensificam suas características, minimizando propriedades indesejáveis e evitando possíveis danos ao motor, e também a sua boa lubricidade. Porém, num estudo de 2006, relata-se que nos lubrificantes minerais o teor de enxofre varia muito devido às variações da origem do petróleo e o processo de refino, e afirmam que o teor ideal deste componente deve variar entre 0,1% e 1%, e que o excesso é extremamente danoso para o equipamento, pois pode danificar as vedações e encurtar a vida útil do lubrificante. Eles também perdem propriedades e oxidam em altas temperaturas, têm baixa vida útil e índice de viscosidade baixo, o que é uma das características mais importantes dos lubrificantes industriais. Viscosidade é a medida da variação da viscosidade em função da variação da temperatura. Vamos falar agora sobre os tipos de óleos minerais. Como vimos, são usados como lubrificantes com uma adequada viscosidade, originados de petróleo cru e beneficiado através de refinação. As propriedades e qualidades destes lubrificantes dependem da proveniência e da viscosidade do petróleo cru. Quando falamos em óleos minerais, temos de distinguir três tipos. O primeiro é o óleo mineral de base parafínico. O nome parafina, de origem latina, indica que essas ligas químicas são relativamente estáveis e resistentes e não podem ser modificadas facilmente com influências químicas. Sendo assim, as parafinas tendem a não oxidar em temperaturas ambientes ou levemente elevadas. Nos lubrificantes, eles são partes resistentes e preciosas que não envelhecem ou somente oxidam de forma lenta. Contém em sua composição química hidrocarbonetos de parafina em maior proporção, demonstram uma densidade menor e é menos sensível à alteração de viscosidade ou temperatura. A grande desvantagem é o seu comportamento em temperaturas baixas. As parafinas tendem a sedimentar-se. Outro tipo de óleo mineral são os de base naftênico. Enquanto os hidrocarbonetos parafínicos formam em sua estrutura molecular correntes, os naftênicos formam em sua maioria ciclos. Os naftênicos, em geral, são usados quando necessitamos produzir lubrificantes para baixas temperaturas. A desvantagem deles é a sua incompatibilidade com materiais sintéticos e elastoméricos. Outro tipo de óleo mineral é o de base mista. Para atender às características de lubrificantes conforme necessidade e campo de aplicação, a maioria dos óleos minerais é misturada com base naftênico ou parafínico em quantidades variadas. Agora vamos falar sobre o processo de obtenção dos óleos minerais. Os óleos lubrificantes minerais são produzidos através de óleos básicos no processo de refino do petróleo. O petróleo é a matéria-prima que contém várias substâncias e componentes. Por esse motivo é necessário a separação delas.
através do processo de refinação do petróleo, obtendo assim os óleos básicos, tendo assim o necessário para a produção dos lubrificantes. O refino do petróleo é transformar uma mistura complexa de hidrocarbonetos com diferentes propriedades físicas e químicas em frações mais simples e com grande utilidade. O fator determinante para ocorrer a separação é a temperatura de ebulição de cada substância. Antes de se obter as frações de hidrocarbonetos, é necessário que ocorra a eliminação de impurezas por meio dos processos físicos. A decantação promove a eliminação da água e a filtração retira pedaços de rochas arrastados durante a extração. O tamanho da cadeia carbônica influencia no estado físico das frações de petróleo. Substâncias com grandes cadeias carbônicas tendem a ser sólidas, já as frações com menos átomos de carbono são gasosas e as de cadeia intermediária são líquidas. Me aprofundando agora na destilação fracionada, a separação das frações do petróleo vai ocorrendo em diferentes temperaturas de acordo com os pontos de ebulição das substâncias. Inicialmente, o petróleo é aquecido a 400 graus Celsius em uma fornalha e produz uma mistura de vapores e líquidos que entram na torre de destilação com pressão atmosférica. Como os componentes do petróleo são apolares, os pontos de ebulição aumentam de acordo com a cadeia carbônica. Por isso, as substâncias com baixo ponto de ebulição se transformam em vapor e as moléculas maiores continuam líquidas. A separação das frações é feita na torre de destilação. Trata-se de uma coluna de aço preenchida com bandejas, que possuem obstáculos, por assim dizer, nos espaços reservados para a passagem do petróleo. Nas substâncias de menor ponto de ebulição, vaporizam e conseguem chegar até o topo da coluna, onde são retiradas. Nesta etapa são recolhidas principalmente gás, gasolina, nafta e querosene. As frações mais pesadas são recolhidas na parte inferior da coluna. Destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus.
é a destilação a vácuo, que funciona como uma segunda destilação, que ocorre em pressão inferior à atmosférica. A diminuição da pressão faz com que as substâncias com maior cadeia carbônica entrem em ebulição com temperatura mais baixa. Neste processo, os resíduos líquidos retirados no fundo da coluna de destilação fracionada são reaquecidos e enviados para a coluna de destilação a vácuo. Nela, são transformados em produtos como a graxa, parafinas, óleos lubrificantes e betume, que é o resíduo final. Outro processo é o craqueamento do petróleo, que consiste em submeter os resíduos restantes ao craqueamento para um aproveitamento quase integral do petróleo, por meio da pirólise ou craqueamento, que corresponde à quebra de moléculas maiores e transformação em moléculas menores. No craqueamento térmico, elevadas temperaturas e pressões são utilizadas para romper as moléculas. E assim finalizamos nosso vídeo. Esperamos que tenha gostado e aprendido com ele.